A lógica pode ser uma excelente ferramenta para a inclusão racional e o pensamento crítico. O pesquisador Luiz Henrique Silvestrini, da Unesp de Bauru, estuda o raciocínio lógico e a contradição como fonte de informação. Além disso, ele e sua equipe falam sobre o curso de raciocínio lógico, analítico e quantitativo, voltado para alunos do ensino médio. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Como puderam ver na abertura, esse é o tema do programa desta semana. Ao nosso lado está o professor pesquisador Luiz Henrique da Cruz Silvestrini, ou Henrique ou Silvestrini, como é conhecido no meio acadêmico. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Bom, prazer é todo meu e obrigado pela oportunidade em divulgar aí as pesquisas que eu desenvolvo em parceria com os alunos e outros professores colaboradores. Muito bem. Para quem está nos vendo, só para a gente ter uma noção, qual é a sua formação? Todos já viram que o assunto é relacionado à área de exatas, matemática. Qual é a sua formação? Filosofia. Filosofia também, né? Bom, eu me considero um matemático, lógico e filósofo. Minha formação inicial, graduação, me licenciei aqui pela Unesp de Bauru em matemática. Depois eu fiz mestrado na Unesp de Marília, na área de lógica, na linha de concentração em epistemologia e lógica. E depois me doutorei pela Unicamp, também na área de filosofia, com área de concentração em epistemologia e lógica. Então, após a graduação, eu só estudei lógica e é por isso que eu me apaixono por esses temas que a gente vai estar abordando aqui. Vamos começar então falando sobre o que nós vimos na abertura e na chamada do Ciência Sem Limites, que é o raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico, né? A própria frase já traduz, professor, ou não? Sim, nós temos algumas habilidades que nos capacitam a não ser enganado em certas situações, a formular bons argumentos. Então, tudo isso estaria dentro desse escopo do raciocínio lógico. Proferir bons argumentos, permitir uma análise em que, dado algumas informações, você olhando os dados matemáticos, você não possa ser enganado, né, no sentido de aquelas informações podem estar traduzindo uma falsa situação. Então, tudo isso está dentro do escopo do raciocínio lógico. O raciocínio lógico ele é só ligado, no seu caso, à área de exatas ou em qualquer aspecto? Não, nós podemos fazer uma abordagem de argumento puramente filosófica. Um discurso político? Um discurso puro, sem nenhum contexto matemático, ou seja, ele independe do conteúdo. Eu posso apenas observar a forma em que estou falando, não é? Professor, então, que tipo de análise extremamente filosófica você pode concluir de um discurso de um político ou mesmo de um vendedor que está tentando convencer a pessoa a adquirir um produto? Então, no sentido em que eu posso identificar que aquele discurso, aquele argumento é uma falácia, ou seja, não é um argumento válido. É uma mentira. Ela tem um erro ali em algum momento em que aquela conclusão não é necessária. Então, você consegue mostrar nesse discurso o ponto exato da falácia, ou seja, do erro? O que nós fazemos dado um argumento na linguagem natural, proferido um argumento, nós formalizamos esse argumento e a análise é no ambiente formal. Eu formalizo e a partir do formal eu faço as minhas deduções, eu infiro tudo que eu posso a partir das informações, premissas do argumento dado. O senhor também pesquisa lógica paraconsistente. Sim. O que é isso? Então, uma lógica é considerada paraconsistente se ela permite manipular informações contraditórias sem que com isso o seu sistema se trivialize. Porque nós temos na lógica clássica uma situação em que, diante de uma contradição, tudo se segue. Diante de uma contradição, a lógica é dita explosiva. Naquela teoria que tem uma lógica subjacente paraconsistente, qualquer coisa eu consigo demonstrar lá dentro. Ou seja, a própria linguagem coincide com o conjunto de teoremas. Tudo é teorema na linguagem, na lógica. Aliás, o seu doutoramento foi relacionado a essa lógica paraconsistente? Sim, Conta pra gente, porque é relativamente novo esse tema ou não? Ela foi idealizada por Newton da Costa. Newton da Costa foi o precursor, né? Ele que introduziu a nossa concepção de paraconsistente utilizada no Brasil, ele foi pioneiro nesse sentido. Nós temos outras tantas lógicas paraconsistentes pelo mundo, mas a projeção que o Brasil teve no cenário mundial foi com a lógica paraconsistente de Newton da Costa. Então, qual que é a proposta dessa lógica? É que em ambientes contraditórios, a lógica clássica não pode ser uma boa lógica para formalizar tal situação. Porque, diante de uma contradição,
eu trivializo o meu sistema, ou seja, qualquer coisa eu consigo demonstrar naquele ambiente. Portanto, é uma lógica inútil, eu não consigo fazer inferências razoáveis nesse cenário, ou seja, bons raciocínios teria que estar utilizando a lógica alternativa. Para quem está nos vendo, dá um exemplo prático disso que o senhor acabou de dizer para nós. Por exemplo, nós temos uma aplicação da lógica pura consistente na informática, por exemplo, em bancos de dados. Então, você tem um banco de dados que você tem lá as restrições de integridade que ela permite você introduzir uma informação no sistema, preservando a consistência do banco de dados, no sentido em que eu vou evitar contradições. A estrutura vai estar ali, né? Eu tenho como evitar isso. Agora, se você tem relações entre bancos de dados, um banco de dados pode ter uma informação que contrarie uma outra informação em um outro banco de dados. Então, ao relacionarmos bancos de dados, se eu tiver com lógica clássica, eu não vou ter muita coisa que fazer. Ela vai ser, no sentido prático, inútil. Agora, se eu formalizar com uma lógica paraconsistente, aquelas contradições vão me permitir depurar o meu banco de dados. É o que nós falamos no início, essas contradições vão servir como fonte de informação. Exatamente, ao fazer uma análise no banco de dados com a lógica paraconsistente, eu consigo depurar nesse sentido em que ela vai ser útil. Então, a contradição me permite eu fazer algumas análises no meu ambiente lá do banco de dados, e nesse sentido ela é muito bem-vinda. E, nesse sentido, a contradição é vista como uma fonte de informação. Além desses temas aí que nós já falamos das suas pesquisas, o senhor tem um projeto de extensão interessante. O senhor pode resumir para a gente? Nós estamos chegando ao final já do primeiro bloco. Sim, nós temos. Como é que chama? Raciocínio lógico, analítico e quantitativo, uma ferramenta para inclusão racional. Inclusão racional? Inclusão racional. Já está na 3ª edição esse projeto de extensão, muito bem avaliado pela ProEx. E assim, é uma demanda, né, da sociedade no sentido em que falta profissionais qualificados, né? Nós temos um ambiente em que o discurso, a argumentação, a falta de um trato na leitura das informações é muito precário. Então, o indivíduo não saber reconhecer um E, um O, um C, então... Nós vamos detalhar, então, tudo isso que o senhor está explicando, que nós estamos chegando no final desse bloco. E o senhor tem uma equipe que auxilia nesse projeto de extensão, né? Uma equipe de alunos. O projeto contempla, assim, alunos, bolsistas, voluntários, professores... O senhor permite a gente conversar com eles? Sim. No próximo bloco, então, nós vamos conversar com os orientandos, né, e membros da equipe do professor Henrique, aqui do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru. Para você interagir com o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, silvestrine@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o Departamento de Matemática, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, você vai localizar também o professor Silvestrini. Para você interagir conosco, o e-mail está aí na sua tela também, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar com orientandos e a equipe que realiza o projeto de extensão comandado pelo professor Henrique. E ao nosso lado está o Rafael Silveira. Ele é mestrando, né, sob a orientação do professor Henrique no campus de Marília. Qual é a pesquisa que você realiza? Bom, a minha pesquisa é na área de lógica, voltada principalmente para a lógica paraconsistente, do professor Newton da Costa, abordada pelo professor Luiz Henrique. Então, a formalização que o professor Luiz Henrique fez na tese de doutorado dele, eu vou demonstrar pela dedução natural, que é uma das várias formas de usar a demonstração na lógica formal. Perfeito. Sucesso para você e parabéns pela sua empreitada. Muito obrigado. Ao nosso lado está a Ana Laura Pena. Ela é graduanda do curso de Matemática aqui da Faculdade de Ciências. Qual é a sua atividade ou o seu trabalho dentro desse projeto de extensão? A gente tem as reuniões semanais, que a gente vem aqui, aí o professor apresenta o conteúdo pra gente e fala assim, fala assim na sala de aula que é melhor, sabe? Vai dando dicas mesmo. E aí a gente prepara as aulas para ministrar e tira dúvidas, é basicamente isso.
Como é que é para você, ainda aluna de graduação, né, ou seja, graduando em licenciatura em matemática, ter essa experiência, esse contato com a sala de aula? Que benefícios traz para a sua formação? Então, eu estou no primeiro ano, né? Então, começando agora, assim, e é muito, muito estranho, assim, esse mundo, sabe? Eu não achava que era bem mais simples, tipo, chegar na sala de aula e falar o que você sabe. Não é assim, né? Tem toda a didática por trás. E aqui no projeto a gente percebe o professor dando dicas e fala assim, ó, desse jeito é melhor que o aluno entende mais, sabe? E a gente vê a parte da teoria na sala de aula acontecendo aqui. Perfeito. Você vê bem a parte prática. Você recebe incentivo de alguma? Recebo a bolsa do projeto ProEx, que auxilia, né? Porque eu não sou daqui, eu sou de Jaú. Então, para vir para cá tem um custo e aí me ajuda muito. Parabéns e sucesso na sua formação. Muito obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com o Luiz Felipe Boato. Qual é a experiência de você, graduando em matemática, ser aluno e ao mesmo tempo participar desse projeto de extensão como professor? É bacana porque, primeiro, que como eu estou fazendo licenciatura, eu tenho vontade de dar aula. E esse projeto me possibilitou uma abordagem, sabe, em sala de aula, uma experiência mesmo, para ver como que eu me sairia. Porque às vezes a gente, como aluno, fica só questionando o professor sobre a didática dele e tal, mas não consegue se colocar no lugar dele. E pelo projeto você consegue estar ali na frente, aparecendo um público diferente, porque sala de aula, querendo ou não, tem aquele medo inicial de você falar para um público grande, assim. E no projeto a gente conseguiu ganhar essa experiência, porque não é todo mundo que consegue, por exemplo, fazer o estágio durante a licenciatura. E o que você faz? Que aula, que tipo de aula você ministra? A gente ministra módulos de raciocínio lógico, tanto analítico, que seria a parte do discurso formal, a gente analisa as frases do cotidiano e tal, quanto a parte quantitativa, que seria a abordagem matemática do raciocínio lógico. Então a gente estuda a regra de 3, porcentagem, divisão diretamente e inversamente proporcional. E para o futuro, o que você espera da sua profissão? Vai seguir a carreira acadêmica ou vai para o mestrado e doutorado? Eu pretendo seguir a carreira que o meu orientador, Luiz Henrique, fez, né? Eu quero seguir meu mestrado em lógica, doutorado também. Quero um dia estar dando aula para a Unesp aqui, se Deus quiser. Recebe bolsa? Recebo bolsa de iniciação da FAPESP. Perfeito. Sucesso para você. Obrigado. E vitória nos seus ideais. Muito obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com o professor Marcelo Reicher, aqui do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru e subcoordenador do projeto de extensão. Professor, como é que é ser subcoordenador? Quais as atividades? Olha, na verdade, a gente participa dando uma colaboração de apoio, né? O coordenador ele tem bem mais atividades. No caso, eu sou responsável por alguns dos módulos, na preparação da parte teórica e algumas sugestões para a apresentação dos alunos, né, nos módulos. Em particular, eu trato da parte quantitativa, né? E os módulos são em número de 6 na parte teórica e tem um módulo final de avaliação. Então, esses módulos têm quanto tempo de duração? Olha, cada módulo são 3 horas, são aos sábados, né, das 9 ao meio-dia. Então, na realidade, o curso gira em torno de 22 horas. Aproximadamente, 21 horas, 22 horas. E o último módulo é uma avaliação daquilo que houve de progresso, né, após a aplicação dos módulos. E como é que funciona a parte operacional? Vocês fornecem apostila? Como é que é isso, professor? Então, nós temos contado cada vez mais com o apoio da ProEx e da Faculdade de Ciência, né? Esse ano, em particular, nós vamos poder oferecer um material apostilado, encadernado para cada um dos participantes. A participação é um número limitado, né? Vai ser oferecido também o transporte, né? Em termos de transporte de ônibus. E ainda, como são 3 horas, há uma parada para um coffee break, né? Quer dizer, a Faculdade de Ciências e a Reitoria estão bancando toda essa despesa. Exatamente, quer dizer, nós estamos na terceira edição do projeto e a receptividade tem sido boa, né? Quer dizer, nós acreditamos e a universidade também tem acreditado que o projeto ele é importante para a comunidade, né? Parabéns e sucesso, professor. Ok, muito obrigado. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos conversando com o professor Henrique, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências. É um instante só, Ciências Sem Limites volta já já.
O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto deste programa é relacionado à área de exatas, matemática, lógica e filosofia. Ao nosso lado está o professor Henrique, aqui do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Uma das suas pesquisas, além de, é claro, parabenizar pela equipe que acabou de dar depoimento no bloco anterior, que são bastante unidos e dedicados. Parabéns pela sua equipe. Sim, um projeto é uma equipe. Né? É uma equipe, né? Não tem como fazer sozinho. Só coordeno. Né? Parabéns pela coordenação, então. Professor, uma das suas vertentes é a quase-verdade. Explica para a gente essa linha de pesquisa que o senhor desenvolve. Então, a quase-verdade, ela foi introduzida por Newton da Costa e colaboradores, e ela é uma concepção inerente a concepção de verdade inerente às ciências empíricas, ou seja, eu tenho um ambiente em domínio do conhecimento em que o conhecimento em geral é parcial. Eu não tenho domínio pleno do conhecimento. Então eu tenho algumas informações ali que são parciais. Então o que acontece nesse ambiente de quase verdade? Ela tenta dar conta nesse ambiente em que eu não tenho informação completa. Daí temos o nome verdade pragmática ou quase verdade. Verdade pragmática naquele sentido em que eu tenho que ter o fato prático, uma evidência empírica, assim como nós tínhamos inspirados em filósofos pragmáticos como o lógico americano Charles Sanders Peirce, em que ele tem essa concepção, o critério de verdade é um valor prático para ele. Então, nesse sentido, a quase-verdade ou a verdade pragmática, ela tenta formalizar um conceito, uma noção de verdade para esses tipos de ambientes em que eu não tenho informação incompleta, ou seja, nas ciências empíricas, em certos domínios do conhecimento, nós estamos sempre diante disso. Eu não tenho o domínio completo do conhecimento, eu tenho sempre informações que tem um certo limite que falta. Então, e aí, eu não vou poder dizer nada sobre o mundo, então eu vou ficar sempre esperando ter essa completude informacional para poder fazer alguma inferência? Não. Então, nós temos esse ambiente. Foi meu trabalho de doutorado, eu iniciei com uma abordagem alternativa à proposta de Da Costa, em que eu generalizo a definição deles. Eles fizeram uma definição que as relações são vistas como ternas, mas eles elaboraram uma definição em que eles ficavam no nível atômico das fórmulas. Então a gente caracteriza um ambiente lógico com fórmulas, e eu tenho fórmulas simples, atômicas ou compostas, ou moleculares, se há presença de conectores, de conectivos lógicos, enfim. Então, o que eu fiz foi estender a definição proposta originalmente por Da Costa. Não é? Nós pegamos, então, e fazemos uma estrutura em que as minhas relações são parciais, essa é a originalidade de Da Costa. A gente tinha um ambiente que era tarskiano, em que eu tinha uma estrutura, mas as relações eram todas totais. Então, nesse outro ambiente, as minhas informações podem ser parciais, eu não preciso ter completude. E o que acontece? Eu consigo fazer as inferências nesse ambiente mantendo as estruturas parciais. Da Costa, a originalidade era ter as informações parciais, só que ao fazer a definição dele, ele precisava fazer um completamento dessas informações. Então, eu tinha que ter lá a normatização, eu evito essa passagem. Não é? Então, essa foi a contribuição. E quem está em casa pode estar perguntando, isso que o senhor acabou de falar tem a ver com essa fórmula aí atrás? Isso aqui é um fato da lógica clássica, que diante de uma contradição alfa e não alfa, qualquer coisa, qualquer beta é inferido, deduzido do meu sistema. Então, de alfa e não alfa, eu deduzo beta. Isso acontece na lógica clássica. Numa lógica paraconsistente, que é a lógica subjacente à quase-verdade, que eu formulei... Que o senhor trabalhou. Sim. Da Costa tinha feito uma proposta de uma lógica subjacente a ela, que era paraconsistente, mas eram dois sistemas modais e que muita gente evita. Então, o que eu fiz? Na minha proposta de doutorado, e analisando os bancos de dados, como falamos lá atrás, que nós temos essa situação em que a contradição permite você analisar, ter informações acerca do seu ambiente em estudo. Então, a partir dos bancos de dados, eu verifiquei que havia uma certa lógica paraconsistente subjacente aos bancos de dados, já estava posto na literatura, é a dita uma LFI, que permite manipular informações contraditórias sem, contudo, trivializar o sistema.
E eu percebi que aquela FI seria uma boa lógica para definir a quasi-verdade. Contudo, havia um problema que eu explicitei lá, que era um problema de quantificação, em que eu contorno esse problema, faço uma LFI com várias adaptações e ela se torna uma lógica da quasi-verdade da Costa, uma lógica subjacente. Então, o que temos aqui? No campo clássico, nós temos esse fato, que contradição é sinônimo de trivialização, nós temos esse balanço na lógica clássica, trivialidade de contradição é sinônimo de trivialidade, e aqui nós temos o ambiente paraconsistente, que nós temos uma contradição, só que nós não teríamos a trivialização de imediato. Sim. Nós teríamos que ter, além da contradição, para eu trivializar o sistema, ter a informação de que esse alfa é consistente. Então, com contradição e a consistência dessa informação, aí sim eu tenho a trivialização do sistema. E aqui nós temos uma concepção tarskiana, que é da teoria da correspondência, em que eu tenho uma linguagem e eu tenho aqui, por exemplo, aqui uma constante na minha linguagem, e para eu interpretar, para eu dizer se é o caso ou não, né, se é verdade, eu tenho que interpretar num certo modelo, numa certa estrutura. Então aqui eu levei essa constante interpretando como o João Moretti, no caso nessa estrutura. Perfeito, professor. Estamos chegando já ao final, nós queremos falar, que o senhor fale rapidamente sobre esse projeto de raciocínio lógico, analítico e quantitativo. Sim, o projeto então de raciocínio lógico, analítico e quantitativo já está na sua 3ª edição. Ele é super assim bem recebido pela comunidade. Nós vamos até as escolas, temos a parceria. Quem se beneficia dele? Os alunos egressantes do ensino médio ou técnico. Então, quem está acabando no ensino médio ou técnico tem, então, essa possibilidade de vir até a Unesp, até o campus da Unesp de Bauru, para fazer um curso de raciocínio lógico. Então, nós temos alguns módulos de raciocínio lógico em que é desenvolvido, por exemplo, a lógica clássica, a lógica proposicional, argumentos. E o objetivo de quem participa desse projeto? O objetivo é isso, é preparar para elucidar as situações cotidianas, eles organizarem e elucidarem situações cotidianas. E esses alunos podem aplicar onde? Em concursos? Sim, por exemplo, eles podem utilizar raciocínio lógico, o curso, para fazer uma boa prova de concurso público ou de um vestibular. Vocês fizeram recentemente parceria com o cursinho aqui da engenharia? Isso, temos a parceria, desde o ano passado nós temos a parceria com o 1º de maio, em que nós utilizamos o aparato, né, logístico do cursinho para a gente fazer os nossos módulos. E para quem está nos vendo, quem se interessar, o endereço da fanpage do Facebook está aparecendo na tela. Sim, nós temos uma página no Facebook que é nesse local que nós temos o formulário em que os candidatos, eles têm lá um formulário para fazer as inscrições e nós fazemos uma seleção por volta meio do ano, em agosto, assim nós temos uma classificação dos alunos e eles vêm até o campus para fazer os módulos, né? Para cursar os módulos de raciocínio lógico. Professor, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. O que eu não perguntei que o senhor queira destacar? Bom, eu destaco que o meu trabalho é teórico, então eu faço propostas de lógicas para consistentes subjacentes a noções de quasi-verdade, mas essas noções complemento lógica para consistente, nós sabemos da aplicabilidade delas em campos diversos, por exemplo, informática, controle de tráfego aéreo, então, até medicina. E até medicina, as áreas médicas. Então, de fato, ela está sendo aplicado num campo vasto. Porém, eu fico ainda trabalhando no campo teórico. E das aplicações, em outro momento, nós temos outros profissionais que estão lá utilizando. Tem verba de órgão de fomento? Sim, nós temos fomento, nós temos aqui a captação de um projeto CNPq, nós temos os bolsistas, que em geral tem o fomento da FAPESP, e isso que faz com que o trabalho possa ser desenvolvido a contento, né? Essa que contribuição. Acontece as pesquisas, né, e assim que... Porque a extensão também gera pesquisa. Exato. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas e pelo projeto de extensão que o senhor coordena. Para você interagir com o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, silvestrine@fc.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre a unidade, a Faculdade de Ciências, www.fc.unesp.br. Clique em Departamento de Matemática, você vai localizar o professor Silvestrine. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, um novo pesquisador. Até lá!
Música